Bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente e Interativo. Não se preocupem que hoje eu estou gravando, né? Que ontem, querendo deixar música para vocês e com o cansaço acumulado, né, de todo esse tempo, aí acabei esquecendo depois eu tinha desativado o mecanismo da gravação e ao cortar a música para entrar no ar, eu esqueci de ativá-lo. Então o programa de ontem não existiu, a inveja, né? Sobre a inveja. Mas mesmo assim foi bom porque a gente leu um texto. Esse texto foi disponibilizado nos arquivos do Vida Inteligente, do programa Vida Inteligente no Facebook. E a Lígia também salvou uma parte e publicou ontem à noite, né? A Lígia chegou mais tarde. Bom, mas é isso aí. Então, bom dia Lisa, Adélia da Mata, Márcia Pereira, Minoro, Silvia Renata, Lígia, Giovana, Pablo Augusto. Ó, o Pablo Augusto, apareceu o Pablo Augusto. Estava preocupado, já ia falar com o ZT para ver se devolviam aí a abdução. Falo, não, o cara, precisamos dele ali na sala. Leva depois. Elizabeth Vitoriano, lá de Uberlândia, Lucas, Prestes Leung e Alexandre. Deixa eu ver se tem mais. Não, somos nós aqui, é isso aí. Então, bem-vindos todos. Então, tem mais? Tem? Claro que tem. Tem Judite Fernandes, mas eu não consigo andar aqui. Renata e Loverkins. Muito bem. Daí o Minoro também está na área. Então, e lembrando para vocês que o nosso tema de hoje é impermanência, né, que se apresentou. E lembrando vocês que amanhã faremos o programa amanhã cedo, né, do Vida Inteligente Interativo, cujo tema eu já tenho, mas não vou anunciar agora. Já entrei na caminhada hoje de manhã, Cooper. E aí nós vamos ficar ausentes uma semana, só voltando a ter contato com vocês, a seu Vida Inteligente Interativo, no dia 7 de outubro. Né? Nós vamos tirar uma semana para descansar, para ficar longe de tudo e de todos, para poder se ouvir, né? Quem sabe eu vou ter um encontro comigo, né? Vou passear, vou curtir, piscina, mar, sol, sossego e curtir, né? Sem preocupação de absolutamente nada, né? Eu acho que vamos ver se eu vou conseguir, claro, porque eu não vou ter alternativa, né? Mas a gente tem que fazer isso, que esse errinho tipo de ontem, de se esquecer, você vai vendo, você começa a dar tilt, não adianta você insistir. Nós somos máquinas, temos que ir para manutenção, não adianta não querer ir, porque depois o negócio é pior. Então é isso, vou ficar agitado, assim, tá, mas não, aí sim, mas paciência. A única forma é essa, você tomar uma atitude e fazer, né? E aí a gente volta com mais vigor, mais força, mais energia, mais tudo, né? É isso aí. Então vamos lá, é isso aí, Délia, recarregar. Tem que recarregar as baterias, não digo nem isso, tem que dar uma reciclada, né? Reciclar, trocar de ares, de tudo assim, né? Isso é bom. Isso aí, né? Internet duvido assim, porque é uma coisa que eu não abro mão e não tem jeito de eu abrir mão, é da minha responsabilidade, né? E eu tenho responsabilidade para com vocês, para com as comunidades que eu criei, então eu vou ter que acessar, acho que eu vou levar um notebook, né? E vou ter que acessar para liberar mensagens, né? A gente sabe, as pessoas sabem que o Vida Inteligente no Facebook é moderado, porque se não fosse, muita gente brigou comigo, não gostou, paciência, vou fazer o quê? Não dá para agradar a todos, né? Mas vocês não imaginam do que eu poupo vocês, por ser um grupo grande, por ser um grupo harmônico e por ser um grupo conhecido. Muita gente entra no grupo para postar publicidade, é uma publicidade atrás da outra. Fora que ficam postando ufologia, uma série de coisas que não condiz com o escopo do Vida Inteligente. Eu disse, pô, é legal, as pessoas precisam se promover, precisam vender seus produtos, as suas atividades, tudo, mas pô, tem que ter um limite. E esse limite é que não vem sendo observado na comunidade Vida Inteligente, né? Então eu sempre, quando alguém entra e coloca uma publicidade, eu sempre aprovo, né? E minha memória é muito boa, né? Eu sempre aprovo e depois fico de olho. Se no dia seguinte a mesma coisa, não passa pela moderação. Isso eu poupo vocês, né? Então é por isso que eu vou ter que estar acessando para liberar mensagens, para fazer esse filtro. Mas
Isso não vai me cansar porque eu venho fazendo isso aí há quase 20 anos, então não tem problema nenhum. É só nesse aspecto, né? Então é isso. Bem, por outro lado, né, também tenho que lembrar a todos para continuarem mentalizando pelo meu irmão, nosso irmão Vin Schroeder, né? Que está numa fase difícil, está hospitalizado, está na unidade de terapia intensiva e está nas mãos da lei, que a gente diz assim, né? Então, a única coisa que eu posso fazer, e vocês também podem fazer, é mentalizar para que lhe ocorra o que de melhor for para ele, né? Então é isso aí. E hoje à noite convido todos vocês para o programa Vida Inteligente com o Jorge Antônio Ouro, sendo meu convidado, meu entrevistado. Nós vamos falar sobre sublimação. Sublimação. Espero que nós possamos esclarecer bem, espero que possamos trocar ideias bacanas e fazermos um programa de muito aprendizado, ok? Hoje à noite, 8 horas da noite, tvfloripa.org, www.tvfloripa.org.br, ao vivo, 8 da noite, e reprise quartas-feiras, 9 da noite, né? Então tá aí. Bom, vamos lá. Então, por outro lado, também, deixa eu aproveitar aqui, já que eu estou fazendo a introdução, né? Lembrando que a Adélia está organizando uma vinda do pessoal para cá, uma vinda do pessoal do Brasil inteiro, né? A montanha foi 2 vezes, as montanhas foram 2 vezes a São Paulo, né? Foram a Jaraguá do Sul, e agora as Maomés vão ter que vir para a montanha aqui em Florianópolis, né? Então, parece que a Viviane está organizando uma excursão, está querendo locar um ônibus com pessoas para virem para cá. A Adélia também está... tudo trabalha em conjunto, né? Anotando as pessoas para virem aqui, vendo o hotel, vendo essas coisas todas, e vamos ter um belo encontro no dia 7, né? Acho que é 7, né? 7 de dezembro. Um encontro, bate-papo, onde vocês vão poder perguntar tudo o que vocês quiserem. Nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, né? Nós pretendemos fazer uma coisa interativa, perguntas e respostas, nada de palestra. Eu sou palestrante, eu sempre fui palestrante, e eu sempre gostei de fazer as coisas interativas, porque às vezes você não está dizendo o que a pessoa quer saber, ou seja, o assunto é aquele, mas tem aquela coisa que você não fala, e a pessoa quer ouvir aquilo, então por isso a interatividade é boa. Aí acaba com o anseio de todo mundo, né? E assim que será em dezembro. O tio Grego não vai brigar. Bom, vocês podem fazer. A sala vocês são adultos aqui, podem conversar na sala, podem fazer o que quiser. Não começamos o programa ainda. Bom, anos atrás eu conheci o... Como é que é? O Kuchagdu Rinpoche. É mais ou menos assim. Foi um lama que esteve aqui no SIC, Teatro, no Centro de Integrado de Cultura, lotou 1000 pessoas. Ele falou nessa ocasião sobre a impermanência, e eu não entendi patavina do que ele falou, não entendi patavina, mas está lá 1000 pessoas. Depois eu fui falar com ele, que bom, consegui falar com ele em cima do palco ainda. Naquela ocasião eu perguntei se ele acreditava em vida fora da Terra, ele disse que com certeza e tal, e eu tive a oportunidade de tocar as mãos desse lama e conversar com ele. E hoje, anos depois, por curiosidade, aparece essa questão da tal da impermanência que nós vamos falar hoje, né? Então vamos lá. Eu preciso, claro, de ajuda. Eu trouxe texto que eu vou compartilhar com vocês e nós vamos debater aqui. Primeiro eu vou passar a impressão aqui do Paulo Roberto Gefke. Eu não sei se ele é psicólogo, né? O que ele é? Alguém deve saber aqui, porque ele é muito conhecido. Um dos princípios do ensinamento budista e pilar de toda a sua filosofia, a impermanência, é uma das lições mais caras e difíceis de aprendermos e que deveríamos praticar todos os dias. Quase todo o sofrimento humano decorre do apego que mantemos pelas pessoas. E como mantemos, né? Puxa vida. Objetos ou fatos que marcam a nossa vida. Reflita e veja a verdade nesta afirmação. Sabemos que tudo tem um fim, mas vivemos como se tudo fosse durar pela eternidade.
eu diria que não é assim. A gente quer que tudo dure pela eternidade, né? Por isso ainda nos espantamos com a morte, nos deprimimos com frustrações, sofremos com as traições, quase morremos com os rompimentos de relacionamento. Não é fácil aceitar a impermanência, nem desapegar-se de coisas tão queridas, mas como disse o mestre Dogen, ensinamento que não parece forçar alguma coisa em você, não é verdadeiro ensinamento. Pratique diariamente a impermanência, refletindo nas mudanças que já ocorreram com você, e concentre-se na felicidade que é simples, mais simples do que imaginamos. Veja se você não está colocando seus sonhos em prateleiras altas, em tempos e lugares distantes demais. A felicidade costuma estar sempre perto de nós, nos lugares mais simples, ao alcance das mãos. Por isso, ainda hoje escutamos pessoas arrependidas dizerem: eu era feliz e não sabia. Você é feliz por estar aqui e deveria saber disso sempre. O que vocês acham? Patavinas, se gostou a Lígia, né? Minha mãe usava muito essa palavra, antiguinha, claro, antiga que nem eu, assim, eu sou atemporal, né, Lígia? Tá, ainda estão conversando sobre a viagem aqui, eu acho que ninguém leu sobre a impermanência, mas tudo bem. Então é importante esse texto que foi lido, e é realmente essa palavra que eu desconheci, para mim era tão estranha, ela envolve realmente todas essas coisas que nós, humanos, estando humanos, a gente fica preso. Medo da morte, medo de perder as pessoas, apego e uma série de outras coisas. E para exercitar isso aqui, a gente tem que exercitar, aprender a exercitar essa tal de palavra aqui, que é a impermanência, a não permanência. Deixa eu fechar aqui, já começou a barulheira. Já é barulhento aqui, mas ainda de janela aberta já fica pior ainda. Bom, Mano Celso, bom dia, Mano Celso, tudo bom? A paz e a felicidade não precisam de ser conquistadas, mais do que percebidas e aprendidas dentro de si. Essa sua colocação é correta, porém essa que é a grande dificuldade, né? A gente nunca busca ou aprende, nunca vai buscar o conhecimento dentro de nós. Vou dar um exemplo aqui, já vão brigar comigo, porque sabem que sou bocudo, né? Tudo bem, vocês querem nos conhecer, as pessoas que nunca puderam vir aqui, nunca puderam ir a São Paulo, mas todo mundo está se mobilizando para vir para Florianópolis para conhecer Eustáquio André Patunas e Jorge Antônio, né? E 100% buscando alguma resposta para si, né? Mas buscando aonde? Na resposta, provavelmente, do que o Jorge vai dizer. Então é isso. Nós somos assim, eu dei um exemplo qualquer, mas outros lugares que vocês vão, outras coisas que vocês podem visitar, nós todos, né? Não só vocês, eu, todo mundo. A gente é muito mais cômodo eu comprar um prato pronto do que eu cozinhar. É muito mais cômodo eu telefonar para algum lugar, mandar eu trazer, do que eu ir lá buscar, né? E o ser humano é assim. E no fim, ele passa a vida inteira, o tempo todo da vida dele, 20, 30, 40, 50, 60 anos aí e tal, para chegar aos 60, 70, depende quanto mais cedo for o seu despertar, que a gente chama, ele fala: puxa vida, quanto tempo perdido, por que tantas voltas para eu voltar para o mesmo lugar? E qual era o mesmo lugar? Dentro de si. Então nós começamos aqui, quando a gente vai ficando mais velho, feliz daqueles, os jovens, vamos dizer, que buscam essa resposta ainda hoje, né, cedo. Porque a partir do momento que você tem consciência de que tudo que você quer saber está dentro de você, você tem que se silenciar, tem que ser impermanente e buscar essas respostas dentro de você. Mas não, você duvida, todos nós duvidamos, né? Além de duvidar, é muito mais cômodo eu comprar a coisa pronta, eu ouvir a resposta pronta,
Ó como nós somos ainda atrasados, digamos assim, que eu não sei se é o termo adequado, né? A gente nem contesta. Opa, 7 vezes 8, 56, beleza. Você já fez a conta para ver se é 56? Não, mas o Zé falou que é 56, pô. E nós somos assim. Claro que 7 vezes 8 é 56, mas se eu dissesse que era 57, muita gente ia acreditar. 7 vezes 8 é 57. Por que eu vou acreditar? Não, porque o grego está falando, porque o fulano está falando. Mas você fez a conta? Eu não fiz, mas ele falou. Então é assim. Então, infelizmente, nós somos assim, né? Vamos lá. Deixa eu ver quem voltou. A Lígia diz: prestei atenção sim, grego. A impermanência faz parte da alma humana. Muitos não nos damos conta de quanto temos e esquecemos de agradecer. A maioria de nós. Délia da Mata: aprendendo a dar valor no dia a dia, um dia de cada vez, assim dá para ser feliz e valorizar o que temos. Tem aquela frase, acham cafona, né? Eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, né? Eu acho que é assim que as pessoas tinham que ser mesmo. Amar tudo aquilo que você tem. E não ficar sonhando com que... Prestes: oi Délio, por gentileza, se puderes me passar seu e-mail antes aí, tá. Isso aí já é coisa do contato, provavelmente está aqui. A Lisa diz: só com o tempo admitimos a ideia de trabalhar desapego e impermanência. Renata: não acredito em tempo perdido, penso que a casa não se constrói pelo telhado. Isso mesmo, eu sei, Renata, mas o recado é esse. Como eu já disse, quando a alma está pronta, ela desperta, tudo tem o seu momento. Eu disse aqui, afirmei muitas vezes que eu abençoo cada caminho que eu trilhei, cada erro que eu tive, porque foi através desses caminhos, desses erros, desses aprendizados é que eu tenho a consciência de hoje. Acho que eu quis dizer que a gente roda o mundo inteiro para chegar no mesmo lugar, né? Para a gente descobrir que tudo aquilo que a gente queria não estava fora, não estava no Peru, em Machu Picchu, Alto Paraíso, Grécia, Atenas, lá, está aqui, mas a gente precisa ir lá para ter essas confirmações, os São Tomés da vida. Mano Celso: grego, mas quando entendo que só é possível buscar a verdade com honestidade e humildade, coisa que fora daqui é praticamente impossível de achar, porque as pessoas vivem em estado de negação e não têm a menor noção do valor de que não há nada superior à verdade. Satyanasti Parodharma. Isso aí. Precisa ter uma consciência para chegar nisso. Lígia: a grande maioria das pessoas vivem no automático. A ilusão é doce, porém o despertar é necessário. Por que não saber é cômodo? Conhecimento gera responsabilidade. Sim, senhora. Isso é verdade. Enquanto você é ignorante, enquanto você ignora, você também não é responsável. Mas a partir do momento que lhe passam as informações, aí sim você tem responsabilidade. A grande maioria é ridículo. Desculpa aí, pessoal. Tá chamando todo mundo de ridículo ali já, tá? E tá pedindo desculpa em cima, tá? A Adélia diz: aprendendo sempre. Mano Celso: acho que a busca da verdade e da sabedoria é superior à busca da felicidade. Porque eu acho que uma coisa depende da outra, né? Pablo Augusto: você tá bom, Pablo Augusto, hein? Você tá quietinho aí? Mas qual a verdade, diz a Lisa? Cada um com a sua. Eu digo, e Eustáquio diz, que todos temos fragmentos da verdade, né? Qual é a verdade? Um pedaço da minha, um pedaço da outra. A verdade é assim, cada um tem um pedacinho. E para a gente acessar isso aqui, nós temos que nos juntar, porque cada um de nós tem um pedacinho da verdade. E a consciência do todo, da unicidade, de jatati patatá, e que na prática a teoria é outra, né? Renata: a resposta da nossa busca está no mais básico, que é dentro de nós, e é o mais difícil de se ver. Bingo! Isso. Qualquer livro, por mais trivial que seja, fala a mesma coisa. Vá buscar lá dentro de você as respostas. Pablo Augusto: tô bem. Entendeu? Tô bem, deve ter apanhado da namorada, alguma coisa assim, ó. Tá quietinho, sumiu, participava sempre, mas tá bom, mas o importante é que você tá aqui de volta. Um monte de gente fica perguntando para mim, como se eu soubesse onde é que você estava, Pablo Augusto. Mano Celso: a verdade é a mesma, mas cada um a percebe de formas diferentes, já que somos limitados. Isso aí. Eu não digo que somos limitados.
Nós somos ilimitados, estamos limitados em função de todas essas coisas que a gente, essa cacarecada que a gente vai levando nas costas, né? Rosângela, desapegar é difícil, mas tem um sabor de liberdade. E como tem? Délia da Mata, tesouro escondido dentro do ser humano. A divindade imaginou que nunca buscaríamos dentro de nós mesmos. Eu li para vocês outro dia exatamente isso, né? Viu? Tá vendo a Délia? Boa. Agora eu vou entrar na explicação da impermanência por um lado mais budista, né? E no fim eu dou a fonte também. Tá? Pode ser? Prestes, acredito que a verdade é uma só, o que muda é o nosso ponto de vista que se aproxima ou se afasta. Dependendo de nossas práticas, ressonamos com ela ou não. Acho que nós estamos, a opinião de um neófito, né, que sou eu, acho que nós não temos a mínima noção do que é verdade. Absolutamente nada. Nem sabemos o que é isso, nem sabemos. Mas tudo bem, a gente vai lá, pipipi, papapá, fragmento daqui, fragmento de lá, nada, nem sabemos o que é isso. Mas tudo bem, vamos chegar lá, se é que nós temos que chegar lá. A vida é uma incógnita. Lígia, o alquimista, conta a história de um homem que foi buscar o tesouro em terras distantes quando passou a vida dormindo sobre ele. Tá aí. É isso aí. Isso aí é bacana. Eu gosto desse tipo de história, né? Então vamos lá. A prática e entendimento da impermanência não é apenas outra descrição da realidade. É uma ferramenta que nos ajuda em nossa transformação, cura e emancipação. Impermanência significa que tudo muda e que nada permanece o mesmo em dois momentos sucessivos. Olha que interessante, né? Porque permanência e impermanência, né? A impermanência significa que tudo muda e que nada permanece o mesmo em dois momentos sucessivos, né? E embora as coisas mudem todo o tempo, todo momento, elas ainda não podem ser descritas com precisão como as mesmas ou como diferente do que elas eram um momento atrás. Complicado, né? Então, vamos lá. Quando hoje nós tomamos banho em um rio que nos banhamos ontem, é o mesmo rio? Heráclito disse que nós não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Ele tinha razão. A água do rio hoje é completamente diferente da água que nós tomamos banho ontem. Ainda é o mesmo rio. Quando Confúcio estava na margem de um rio assistindo seu fluxo, ele disse: flui assim dia e noite sem fim. O insight da impermanência nos ajuda a ir além de todos os conceitos, nos ajuda a ir além de mesmo e diferente vindo e indo, nos ajuda a ver que o rio não é o mesmo rio, mas também não é diferente. Nos mostra que a chama que acendemos na vela antes de dormir não é a mesma chama queimando na manhã seguinte. A chama não é duas chamas diferentes, mas também não é a mesma chama. Vocês conseguem captar isso, hein? O Mano Celso disse aqui que o Jorge sempre ressalta que muitos dos mistérios são aprendidos disforme ou abstratamente. É isso aí. Tá, eu fiz uma pergunta, mas acho que não estavam prestando atenção. Eu vou repetir aqui. O insight da impermanência nos ajuda a ir além de todos os conceitos, nos ajuda a ir além de mesmo e diferente vindo e indo, nos ajuda a ver que o rio não é o mesmo rio, mas também não é diferente. Nos mostra que a chama que acendemos na vela antes de dormir não é a mesma chama queimando na manhã seguinte. A chama não é duas chamas diferentes, mas também não é a mesma chama. Vocês conseguem captar isso aí? Mas não se preocupem não, que vocês vão ter a oportunidade de ler um monte de vezes, que eu já vou postar isso aqui daqui a pouco, tá? Nós estamos frequentemente tristes e sofremos muito quando as coisas mudam. Mas a mudança e a impermanência têm um lado positivo. Graças à impermanência, tudo é possível. A própria vida é possível. Se um grão de milho não for impermanente, nunca pode ser transformado em um talo de milho. Se o talo não fosse impermanente, nunca poderia nos proporcionar a espiga de milho que nós comemos. Se sua filha não for impermanente, ela não pode crescer se tornando uma mulher. Então seus netos nunca vão se manifestar. Portanto, em vez de se queixar da impermanência, nós deveríamos dizer: acolhida
calorosa e vida longa à impermanência. Nós deveríamos estar contentes. Quando nós pudermos ver o milagre da impermanência, nossa tristeza e sofrimento passarão. Vocês perceberam que cada dia a gente vai jogando uma pecinha, vai compartilhando uma pecinha de quebra-cabeça, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Nós estamos construindo, realmente fazendo os mosaicos de um novo ciclo, né? Quem perceber, feliz de quem perceber. Mano Celso, você está falando, acho, da diferença entre... Pulou, deixa eu voltar aqui. Está aqui. A diferença entre forma e substância. Grego, me ajude e fala meu e-mail, desculpe, por favor. deliadamata@hotmail.com. Tá aí? deliadamata@hotmail.com. É isso, Délia? É isso, né? Deixa eu só confirmar aqui. Vamos sair da impermanência para ver o negócio do e-mail. Quem mandou eu falar sobre a viagem para cá? Agora está todo mundo no meio do e-mail aí. Délia. Isso, deliadamata@hotmail.com. É isso mesmo, um T só, tudo bonitinho, tá? O Prestes diz, deixa eu ver. O Cutibumble, que eu não sei quem é, o caminho só existe se você passar, está dizendo. Beleza, isso aí. Rogério Fogali, se tudo vibra, tudo é onda, nada fica parado, natural, tudo ser impermanente. Mas precisa, pô, você está vendo que quando Colombo botou o ovo em pé, tão fácil assim, por que ninguém tinha colocado antes, né? É isso mesmo. Prestes, entendendo que nossos conceitos vêm de nossas vivências, cultura e meio, chegamos à conclusão de que o conceito fixo não existe. Tá aí. Grego, help me. O que está havendo com você, Délia? Qual é o seu help me? Tá aqui, eu vou escrever, então pera um pouquinho só. Não sei qual é a dificuldade de escrever aqui, eu tenho que escrever. Pronto, até aqui, ó. Acabou a impermanência. Tá aí a Délia da Mata, Hotmail. Quem quiser viajar para vir para cá, está aqui. Agora vamos voltar para o foco? Vamos. Então tá aí. Deixa eu voltar aqui que eu também me perdi. Nós estamos frequentemente tristes e sofremos muito quando as coisas mudam. Mas a mudança e a impermanência tem um lado positivo. Graças à impermanência tudo é possível. A vida é possível, já falamos do grão, isso aqui, tá vendo? Eu tinha me perdido aqui, ó. A impermanência também deveria ser entendida à luz do interser, porque todas as coisas são. Elas constantemente estão influenciando umas às outras. É dito que as asas de uma borboleta que agitam em um lado do planeta podem afetar o tempo no outro lado. As coisas não podem ficar do mesmo modo porque elas são influenciadas por tudo mais, pelo todo, né? Todos nós podemos entender a impermanência com o nosso intelecto, mas isto não é, contudo, a verdadeira compreensão. Apenas nosso intelecto não nos conduzirá à liberdade, não nos conduzirá ao esclarecimento. Quando somos sólidos e concentramos, nós podemos praticar o olhar em profundidade. E quando nós olhamos profundamente e vemos a natureza da impermanência, nós podemos ficar concentrados nesse insight profundo. Isso é como o insight da impermanência se torna parte do nosso ser, se torna a nossa experiência diária. Nós temos que manter o insight da impermanência para poder ver e viver a impermanência todo o tempo. Se nós pudermos usar a impermanência como objeto de nossa meditação, nós nutriremos a compreensão da impermanência de tal modo que ela viverá diariamente em nós. Com esta prática, a impermanência se torna uma chave que abre a porta da realidade. Eu acho que eu tenho que fazer esse exercício aqui, porque eu sou muito apegado às pessoas, as coisas não, mas as pessoas eu sou muito apegado, muito apegado. Eu sinto muito quando eu perco gente, amigos, quando assim, tem que exercitar. As coisas aparecem para eu aprender, né? Para a gente falar, para eu aprender aqui sobre a impermanência. Vamos seguir em frente aqui, que ainda estão falando sobre a viagem, né? Nós também não podemos descobrir o insight da impermanência por um só momento e depois encobri-lo e ver tudo novamente como permanente. A maior parte do tempo nós nos comportamos como se nossos filhos sempre fossem estar em casa conosco. É a verdade, né?
Nós nunca pensamos que em 3 ou 4 anos eles nos deixarão para casar e ter as próprias famílias. Assim, nós não valorizamos os momentos em que nossos filhos estão conosco. É a mesma coisa, quando já falei aqui diversas vezes, quando a gente valoriza as coisas depois que perde, né? As coisas que a gente esqueceu de dizer, porque achou que podia dizer numa outra data, numa outra oportunidade, agora não é hora, não sei o quê, e aí as coisas acontecem, e aí para a gente voltar ao centro, ao equilíbrio, é uma dificuldade, né? Eu conheço muitos pais cujos filhos aos 18 ou 19 anos deixam a casa e vão morar sozinhos. Os pais perdem os seus filhos e se sentem muito arrependidos. Os pais não valorizaram os momentos que eles tiveram com os filhos. O mesmo é verdade para maridos e esposas. Você pensa que seus cônjuges estará lá por toda a sua vida. Mas como você pode estar tão seguro disso? Nós realmente não temos nenhuma ideia de onde nossos parceiros estarão em 20 ou 30 anos, ou até mesmo amanhã. É muito importante se lembrar da prática da impermanência diariamente. Olha, eu falei antes de ler essa coisa. Sincronia, tá vendo? Quando alguém diz algo que te dá raiva e você deseja que ele fosse embora, por favor, olhe profundamente com os olhos da impermanência. Se ele ou ela tivesse ido, o que você sentiria realmente? Você estaria contente ou se lamentaria? Praticando esse insight pode ser muito útil. Há um gatha, ou um poema, que nós podemos usar para nos ajudar, que diz o seguinte: com raiva na última dimensão, eu fecho meus olhos e olho profundamente. 300 anos no futuro, onde você estará e onde eu estarei? O apego é uma questão, deixa eu ver aqui quem fala na sala, deixa eu voltar ao tema aqui, já todo mundo aterrissou. Prestes, o apego é uma questão de ponto de vista também. A partir do momento que absorvemos o conceito que todos somos um, e principalmente que a morte é uma mentira, fica mais fácil. Pois é. Está correto. Eu sinto um buraco, diz a Lisa. Fácil, diz o Prestes, maneira de dizer, né? É o que você fala, na prática a teoria é outra. Délia da Mata, sofrer por antecedência só nos leva a sofrer 2 vezes ou inutilmente. Deixa eu ver. Pulou. Voltamos a valorizar o momento. Lisa, ainda bem que teve só um. Rosângela, valorizar o momento, então é melhor saborear diariamente cada almoço do que ficar esperando o teu almoço de Natal, por exemplo. É verdade, isso aí. Isso dá valor a tudo. Tudo. E tudo é único. Cada momento é único. A temporalidade. Novo, tudo novo. Nós somos formados por energias, diz a Lígia, elétricas e magnéticas que estão constantemente em evolução. Isso já justificaria a nossa impermanência. A vida é um exercício constante de desapego, de pessoas, coisas, lugares, emoções. Difícil sim, mas necessário. Eu ainda tenho muita dificuldade do desapego, assim, eu até me desapego, mas eu fico lá com aquela saudade, com uma série de coisas aqui, né? Renata, impermanência é igual a transformação. A única coisa que temos de permanente é o esforço, o entusiasmo para atravessar as mudanças quantas vezes forem necessárias. E que força, né, Renata? Da onde vem essa força eu não faço nem ideia. Muitos de nós estão de pé por causa dessa tal de força aqui, que ela vem não sei da onde, quem manda, e é incrível, né? Aí cada um sustenta isso aqui dentro da sua crendice, das suas crenças, né? Elizabeth Vitoriano diz o seguinte: a atenção sobre si mesmo é a única chave para evitar a impermanência. Todo problema tem solução, pensar com calma. Se não tem solução, é uma situação a ser enfrentada com naturalidade, com aceitação. Pois é. Tá vendo? Todo mundo tem o conceito, só basta que todos nós peguemos esses conceitos e os coloquemos em prática, né? Não adianta eu andar nu e estar cheio de roupa em casa. Mas por que você anda nu? Porque eu não tenho roupa. Mas está na sua casa, tenho preguiça de vestir, não quero vestir aquilo lá, não sei como é que eu vou. Será que eu devo vestir ou não? Mas você está com vergonha, você está nu, você está com frio, mas não sei, é assim, né? Cuttlebump, estamos todos aprendendo, a pré-ocupação é se ocupar previamente, é isso aí.
Quando nós estamos bravos, o que nós normalmente fazemos? Nós gritamos e tentamos culpar a outra pessoa por nossos problemas. Mas olhando para a raiva com os olhos da impermanência, nós podemos parar e podemos respirar. Com raiva do outro na dimensão última, nós fechamos nossos olhos e olhamos profundamente. Nós tentamos ver 300 anos no futuro. Como estará você? Como estarei eu? Onde você estará? Onde eu estarei? Nós só precisamos inspirar e expirar. Olhar para o nosso futuro e o da outra pessoa. Nós não precisamos olhar para 300 anos à frente. Poderia ser agora, 50 ou 60 anos no futuro, quando nós estaremos falecidos. Quando, olhando para o futuro, nós vemos que a outra pessoa é muito preciosa para nós. Quando nós sabemos que nós podemos a perder a qualquer momento, nós não ficamos mais bravos. Isso é, olha, usar a cabeça. Nós queremos abraçar o outro e dizer: como é maravilhoso você ainda estar vivo. Eu estou tão contente. Como eu poderia estar bravo com você? Nós dois vamos morrer algum dia. Enquanto nós ainda estamos vivos e juntos, é bobagem ficar bravo um com o outro. Putz, é mentira isso aí, gente? Claro que não. Claro que não. Já chamei a atenção de vocês aqui, a nossa atenção outro dia aqui. Putz, quanto tempo, quantas coisas a gente deixou de fazer ou deixa de fazer, pensando que temos tempo, ou que, sei lá. A compreensão do momento auxilia no desapego, diz a Liane Margarete. A prática é o caminho da evolução, diz a Adélia. Vamos seguir. O lamentável é que as pessoas se esquecem disso, diz a Lígia. Isso mesmo. A razão pela qual nós somos tolos o bastante para nos fazer sofrer e fazermos a outra pessoa sofrer é que nós esquecemos que nós e a outra pessoa somos impermanentes. Em algum dia, quando nós morrermos, perderemos todas as nossas posses, nosso poder, nossa família, tudo. Nossa liberdade, paz e alegria no momento presente são as coisas mais importantes que nós temos. Mas sem o entendimento desperto da impermanência, não é possível estar contente. Algumas pessoas nem mesmo querem olhar para uma outra pessoa quando a pessoa está viva. Mas quando a pessoa morre, eles escrevem obituários eloquentes. Putz, isso é uma verdade incrível. E fazem oferecimentos de flores. Naquele momento a pessoa morreu e não pode mais desfrutar da fragrância das flores. Se nós realmente entendemos e nos lembramos que aquela vida era impermanente, nós faríamos tudo o que podíamos para fazer a outra pessoa feliz aqui mesmo e agora mesmo. Se nós passamos 24 horas com raiva de nosso amado, é porque nós somos ignorantes sobre a impermanência. Isso é uma verdade, né? Você fica de cara feia e depois você fala: putz, isso é um tempo que eu não vou recuperar. Um tempo que eu não vou recuperar. Como diz o Jorge, faça as coisas enquanto você ainda está vivo, enquanto você tem um corpo físico. Para você resolver muita coisa, você só resolve com o corpo físico. Com raiva na dimensão última, eu fecho os olhos. Eu fecho meus olhos para praticar visualização do meu amado 100 ou 300 anos no futuro. Quando você visualiza e ao seu amado 300 anos no futuro, se sente muito feliz de vocês estarem vivos hoje. Você abre seus olhos e toda a sua raiva se foi. Você abre seus braços para abraçar a outra pessoa e você pratica. Inspirando, você está vivo. Expirando, eu estou tão contente. Quando você está inspirando, se diz: você está vivo. Quando você está expirando, eu estou tão contente. Quando você fechar seus olhos para visualizar a outra pessoa 300 anos no futuro, você está praticando a meditação na impermanência. Na dimensão última não existe raiva. Lígia, tá? Renata, a missão da nossa vida é a mais básica e a mais difícil. Ser hoje melhores do que ontem e apreciar com plenitude o presente. Isso. Não quero tirar a responsabilidade de nossas costas, diz o Prestes. No entanto, devemos ter a consciência de que vivemos em uma sociedade planejada para fazer-nos crer em conceitos de violência, medo e conceitos ditos científicos. Mas você pode fechar os ouvidos, os olhos a essas questões. É difícil? Sim, mas é a sua opção. Ódio também é impermanente. Embora nós possamos ser consumidos pelo ódio nesse momento,
Se nós soubermos que o ódio é impermanente, nós podemos fazer algo para mudar essa situação. Da mesma forma que com a raiva nós fechamos nossos olhos e pensamos: onde nós estaremos daqui a 300 anos? Com a compreensão do ódio na última dimensão, ele pode evaporar em um momento. Porque somos ignorantes e nos esquecemos da impermanência. Nós não nutrimos nosso amor corretamente. Quando nos casamos, nosso amor era grande. Nós pensávamos que se nós não tivéssemos um ao outro, não poderíamos viver nem mais um dia. Por que não soubemos praticar a impermanência? Depois de 1 ou 2 anos, nosso amor se torna frustração e raiva. Agora desejamos saber como poderíamos sobreviver mais um dia, tendo que conviver com a pessoa que amamos tanto no passado. Nós decidimos que não há nenhuma alternativa. Queremos o divórcio. Se nós vivermos com a compreensão da impermanência, cultivaremos e nutriremos o nosso amor. Só assim ele durará. Você tem que nutrir e cuidar seu amor para ele crescer. Esse trecho que eu li para vocês faz parte do livro No Death, No Fear, de Thich Nhat Hanh. No Death, No Fear significa não morte, não medo. Tá? Então é isso. Gostei, viu? A impermanência apareceu para aprender o que é impermanência. Bacana, eu achava um negócio tão esquisito, não entendi o que é impermanência, e agora, graças a esse texto, graças a esse tema que apareceu, eu aprendi o que é impermanência. Agora resta eu aprender a colocar isso em prática, senhor Eustáquio André Patunas, né? Vamos lá, vamos começar, né? Fazer isso, aproveitar essas férias agora e começar a cuidar da impermanência. O Jung, o Long, Prestes diz o seguinte: tendo consciência disso e que podemos fechar nossos sentidos para essas egrégoras nocivas. Isso mesmo. Os científicos já, né? Lígia, participando aqui do chat com vocês e observando o ambiente do trabalho e da sociedade em geral, sinto-me equilibrando entre mundos distintos, entre a pedra e a pluma, que me perdoem as pedras, que permitem a vegetação crescer em suas encostas. É isso aí. A Liane está aí, Margareta um sorriso, Délia, muito bom mesmo, praticarmos melhor ainda. Muito bom, prestei atenção, aproveitei o momento. É isso aí. Gente, nós nos estendemos no horário e eu quero cumprimentar cada um de vocês, né? Dar um bom dia, o Mano Celso já saiu, Cutibambo, Luiz, André, Renata, Judite, Fernanda, Alexandre, Prestes, Rosângela, Luiz Fabiano, Lucas, Marli de Ilhabela, Elizabeth Vitoriano de Uberlândia, Liane Margarida, Pablo Augusto, Gilvana, Lígia, Gilvana de Xanxerê, Lígia, Roberto Fogali, Paulo Veller, Minoro de BH, Simone, Márcia Pereira, Fernanda, Délia da Mata e Lisa. Que bacana, que turma maravilhosa, hein? Uma bela quinta-feira para vocês, até de noite, tá? O Pablo ficou paradão, é verdade, mas tá aí. São todos importantes aqui, a gente sente falta. Então, um bom dia para vocês e até de noite. Um fraterno abraço. Tchau.